sono é dividido em duas fases fundamentais. Temos o sono não REM. Estou aqui a fazer uma tradução literal para o português, com a sigla e a palavra no, porque essas duas fases têm nomes em inglês. Certo. Não REM e REM. Para as pessoas que devem estar curiosas, REM em inglês, traduzindo de forma literal, seria a ausência de movimentos rápidos dos olhos. Certo. E a fase REM seria movimentos rápidos dos olhos. Essa definição, essa nomenclatura vem pela característica fundamental de que numa das fases os olhos se movem de forma involuntária e constante e na outra fase não. Dormindo, movem-se os olhos. Atenção, não estamos a dizer que alguém está a dormir, você tem que ir lá ver se os olhos estão a mover. Exatamente. Isso é importante porque tem pessoas curiosas que vão lá interromper o sono do outro simplesmente para ver se isso é verdade. Exatamente, mas isso existe em fisiologia sobre o movimento rápido dos olhos enquanto se dorme. Exatamente. Sim. Eu acho que para os mais curiosos, porque tem sempre esses que vão incomodar os outros por causa disso, Sim. podem confirmar isso com as crianças. As crianças passam muito tempo no sono REM. Então, boa parte do sono das crianças, principalmente recém-nascidos, vamos supor até a faixa aí dos 2 anos, passam muito tempo nessa fase de sono REM. Então, você vai notar que as crianças movem muito os olhos quando estão a dormir, porque isso é importante. Certo. Então, essas duas fases têm características fundamentais e dependendo da literatura que você consulte, vai encontrar sono não REM com 4 fases ou 3 fases e o sono REM como uma fase única. Então, se colocamos a fase REM, fazendo aqui uma breve apresentação de cada fase, a fase REM, não REM, que é a primeira fase, é dividida em 4 períodos. Período 1, 2, 3 e 4. Simples assim. Simples assim. Se você encontrar algumas literaturas, eles adicionam aí alguma coisa, mas isso é uma questão conceitual. Isso depende de autor para autor. O que acontece em cada um desses períodos não muda. Então, na fase não REM, você tem o primeiro período. Esse é aquele período que todos nós já tivemos essa experiência. É o período entre estar sonolento e cair realmente no sono. Ok. Então, eu acho que provavelmente... É a altura em que as pessoas estão assim a pescar. Exatamente. Eu acho que já deves ter tido essa sensação de que você está a dormir e de repente você sente que estás a cair. Esse é um evento muito característico da fase 1. O que acontece? Você está caindo no sono, mas o corpo, de alguma maneira, algumas partes do teu cérebro te remetem a acordar. Certo. Então, a sensação que nós temos, e isso é um tipo, é uma sensação fisiológica, isso é caracterizado, digamos assim, que os teus músculos contraem bruscamente. Então, você estava a relaxar e de repente contrai. Essa contração dá uma sensação que você quer cair. Esse é característico da fase 1, é assim que você sabe que estás na fase 1. Perdes o equilíbrio, Yeah. quase a cair. E no segundo período você entra no que chamam de sono verdadeiro. O primeiro e o segundo período são chamados de sono superficial. Aí, se as pessoas te acordarem, você consegue reagir normalmente. Então, é um sono bem superficial. Mas por que a segunda fase é chamada de sono verdadeiro? Porque nós gastamos 50% do tempo a dormir nesse período. Mas isso é muito mais para adultos. Não vamos falar de crianças porque as coisas mudam. Acho que vamos chegar nesse ponto em algum momento. Certo. Então, o período 2, sono verdadeiro. Porque o sono é superficial, há uma diminuição dos sinais vitais. Aí temos aí uma diminuição da respiração, da frequência cardíaca. Então, você sente que a pessoa realmente está muito mais calma. Então, temos aí o sono verdadeiro. E o período 3 e 4, eu pelo menos prefiro juntar esses 2 períodos. Então, esse período é chamado de sono profundo. Sono profundo. No sono profundo, é uma parte fundamental do sono. Se você não atingir o sono profundo, é como se você não tivesse dormido. No sono profundo, você tem um relaxamento muscular muito maior e é muito difícil de despertar. Então, se alguém tenta te despertar, vai ser muito mais difícil do que se tivesses na fase 2, no período 2. Então, estamos aqui, o sono profundo, que fisiologicamente você consegue notar que alguém está em sono profundo quando faz os movimentos bruscos e essa pessoa não desperta. Mas esse sono profundo em relação ao período 1 e 2 não tem muita duração. Daí a importância de repetir o ciclo. Certo. Então, por isso é que nós chamamos de dormir é um ciclo. Se você vai dormir, tens que repetir esse processo o tempo todo. Então, se você terminou esses 3 períodos, 1, 2, 3 e 4, nós chamamos isso de sono não REM. Não, okay. Porque não tem movimento nenhum dos olhos.
Depois desse período vem o sono REM. O sono REM é mais interessante ainda, principalmente para nós que somos estudantes. Principalmente para aqueles que gostam de ler, para aqueles que gostam de absorver conhecimento. O sono REM é fundamental para a absorção do conhecimento. Aí consolida-se a memória. Consolida-se a memória. Certo. Há um estudo, e muito antes, para você ver a curiosidade do ser humano, muito antes dos estudos mais aprofundados sobre o sono, porque atualmente existem até institutos que fazem esses estudos enquanto as pessoas dormem. Muito antes, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, estudou os sonhos. E ele descobriu que no período de sono REM é onde acontecem os sonhos. Então, vai sempre haver um curioso a dizer para ti, mas por que os olhos movem? A explicação para os olhos moverem pode ser bioquímica, mas não existe uma explicação exata, não se chegou a um consenso. Nós sabemos por que fisiologicamente eles movem. Sabemos isso. Então, sabemos que liberam-se alguns hormônios e se ativam aí alguns músculos dos olhos. Tanto que esses movimentos dos olhos, que são laterais, nós chamamos de movimentos sacádicos. É o movimento que o olho faz. Inclusive, esses movimentos acontecem enquanto estamos acordados. Por exemplo, essa hora um mosquito passou ao teu lado e você sabe que passou o mosquito porque o teu olho tentou captar essa informação. Então, isso é um movimento sacádico, é um movimento que você faz para captar informação do meio ambiente. E por essa razão, alguns autores acreditam que o movimento dos olhos é caracterizado, acontece durante o sono, principalmente porque você está a sonhar e você está a tentar captar informação. Houve um estudo que se fez recentemente, penso que em 2022, que se chegou à conclusão que quando você tem movimentos durante o sono, é devido ao facto de que você está a sonhar e precisas mudar de alguma cena para outra. Todos nós já devemos lembrar disso, que quando nós sonhamos, não há muita coerência nos acontecimentos. Uma coisa acontece, outra acontece. E chegou-se à conclusão, pelo menos é o mais próximo que chegamos da conclusão do porquê os olhos devem mover, de que quando os olhos movem, você muda de uma cena para outra nos teus sonhos. Isso é estudos que foram confirmados com documentos sobre psicanálise que estudam bem os sonhos. Então temos essa questão. Quando você vai ter o movimento de sono REM, você tem uma principal característica que é a que mais nos interessa, que ali vai acontecer a consolidação do aprendizado. Ou seja, se você aprendeu alguma coisa no dia anterior, imediatamente quando você entra na fase de sono REM, as conexões neurais responsáveis por manter aquele conhecimento se consolidam. Então, imagina que se a tua qualidade de sono REM é péssima, és alguém que você... Tenho a certeza. Então, afeta o resto. Exatamente. Eu tenho a certeza que você conhece pessoas que estão sempre a reclamar que lê demais, mas não lembram de não nada. conseguem fixar quase nada. Exatamente. A Tem boa memória muito tem a ver com a qualidade de sono. Exatamente. Então, quando você está no sono REM, fora o aprendizado, você vai ter ali. E aí, vamos juntar com o sono profundo no terceiro período e quarto do sono não REM. Aí vai haver um fortalecimento do sistema imunológico. Vai haver uma diminuição do metabolismo e, consequentemente, uma... Como é que eu diria? Aqueles produtos alimentares, nutritivos, que você consumiu durante o dia, são melhores processados durante o sono. Certo. Então, tem aquela questão de que você não dormiu, mas passaste o dia fazendo um conjunto de atividades. O provável que pode acontecer é que essas coisas não ficarão bem consolidadas no teu cérebro. Certo. Então, aqui temos uma visão mais geral do que é um sono REM e o que é um sono não REM.